Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar os estudos de dinâmica veicular. No vídeo passado a gente estava determinando um parâmetro chamado Roll Axis, eixo de rolagem basicamente. E agora a gente vai continuar nisso. Porém, a gente fez isso para um tipo de suspensão, que é a famosa Double Wishbone, ou braços sobrepostos. E hoje a gente vai para a fatídica suspensão McPherson. Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado na Universidade de Modena e Reggio Emília em Engenharia Automotiva Advanced, onde o meu currículo é Racing Car Design. E agora estou fazendo um doutorado na Universidade de Brescia, que é onde eu estou agora, dentro da habitação estudantil, mais conhecida como cárcere. Carteirada dada, a gente pode começar. Então tá, vambora, né? Vambora, vamos começar. Então hoje, Roll Axis para suspensão McPherson. O que acontece? Bom, o procedimento muda. O procedimento muda, certo? O foco, na verdade, o objetivo aqui, né, é a gente conseguir, né? O objetivo aqui é a gente conseguir. Pera aí, só um momento aqui, porra, essa merda aqui. Tá, puta que pariu. Ok, então o objetivo é a gente definir o roll axis para cada tipo de suspensão. No caso, suspensão McPherson e Double Wishbone. Ok, então o conceito em si de roll axis é o mesmo, certo? No caso do roll axis para a suspensão McPherson, a forma de se encontrar o centro, né, instantâneo da suspensão, o instant center, ai, isso quer cair no chão já. Vai dar trabalho, hein? O centro instantâneo da suspensão. Certo? Então muda como a gente encontra isso, e muda também como a gente encontra o próprio roll center. Não, roll axis, roll center, duas coisas diferentes, né? Então, como encontra o centro instantâneo da suspensão e o seu centro de rolagem e o centro de rolagem, certo? E aí, beleza, a gente faz isso, esse negócio de encontrar roll center, né, roll center, roll axis
A gente faz isso para cada suspensão. Uma vez feito, a gente tem um centro de rolagem do carro. E é esse o objetivo, no fundo, disso tudo, né? Ok. Então tá. Depois de encontrado os dois centros de rolagem, e aí, entre parênteses, dianteiro e traseiro, certo? O roll axis é simplesmente o eixo de rolagem. Veja, estou falando de centro. Depois de ter encontrado os dois centros, o roll axis está basicamente definido, porque é uma reta que liga esses dois pontos. O roll axis está basicamente definido. Pois é, a reta que une os dois pontos, os dois centros de rolagem. Os dois pontos, que são os centros de rolagem, certo? Beleza, então a gente viu isso no vídeo passado, agora a gente vai pegar a suspensão McPherson. Beleza. Então, tá. Vamos pegar aqui o desenho que eu já fiz pro Double Wishbone. Copiar e colar. Obviamente eu vou modificá-lo, né? Beleza. Não apaga aqui. Apaga aqui, apaga aqui. Apaga isso tudo. E apaga isso tudo aqui. Beleza, esse foi o nosso caso, né, para uma suspensão da Wishbone. Agora vamos para a McPherson. Vamos apagar aqui e aqui. Eu vou fazer essa estrutura um pouquinho mais até aqui. Beleza. Mais ou menos até aqui. Ok. E aí... que é basicamente o chassi. Beleza. Então precisamos agora ligar os pontos dessa suspensão. Temos aqui os dois pontos superiores e os pontos inferiores. Vamos subir um pouco esse chassi aqui. Tá muito rebaixado. Agora sim.
Agora sim, tava muito rebaixado. Beleza. Aí vamos conectar os braços. Braços. Um aqui e outro aqui. Agora vamos desenhar os braços. Como é que eu posso fazer aqui para os braços? Temos aqui o braço superior. Na suspensão McPherson, o braço superior é também aquele que carrega o amortecedor, o conjunto amortecedor mola. Ele ali já é um componente estrutural também, tanto que ele é chamado de strut. Quem quiser saber mais, entra lá no blog e vê os artigos sobre suspensão McPherson, lá diz bem direitinho. Beleza. Agora, como é que a gente vai encontrar o centro? Porque, porra, se a gente olhar aqui, tá meio complicada a situação, né? Tá um pouco complicado. Porque no outro a gente só fez prolongamento dos braços, né? E tava tudo certo. E aqui? Aqui já é um pouco diferente. A gente vai usar o mesmo procedimento? Em parte, certo? Vamos entender uma coisa. Nesse caso, para os braços inferiores, ou seja, esses, o processo para encontrar o centro, o center, é o mesmo. É o mesmo do caso anterior, ou seja, suspensão double wishbone. E é o que? Prolongamento das linhas. Então vamos pegar aqui, vamos botar outra cor. Eu já vou deixar o ponto como sendo tentar aqui, não, fazer assim para garantir. Né? E certo? Tô achando alto demais. Vamos ver se funciona. Beleza. Então, vamos ter aqui esses dois prolongamentos. Vamos ver se eu consigo fazer da forma que eu tô pensando. Então, eu vou só botar até aqui. Então, paga aqui, paga aqui, paga aqui. Aqui está o encontro dessas linhas. Para o braço superior,
para o braço superior da suspensão, McPherson, o procedimento é diferente, uma vez que trata-se de de um elo, né, assim, de um elo de mecanismo, no caso, com junta prismática. Então trata-se de um elo com junta prismática. Então o processo vai mudar, certo? Junta prismática. Com apenas uma junta esférica. Apenas uma junta esférica. E aí, nesse caso, traça-se uma linha ortogonal, certo? Traça-se uma linha ortogonal em relação ao braço superior, né? Beleza. Então tem uma junta prismática em cima, a junta esférica embaixo. Traça-se uma linha ortogonal. Em relação em relação à própria linha do braço superior, né? Eu vou tracionar, vou desenhar uma linha ortogonal. Beleza.
Vou traçar a linha. A linha ortogonal vai fazer basicamente isso aqui. Ortogonal, né? 90 graus, 90 graus. Achamos o roll axis da suspensão McPherson. Então a linha ortogonal em relação à linha de centro do braço superior que conecta as duas juntas, então traça-se uma linha ortogonal em relação à linha de centro do próprio braço, né, superior, que conecta as duas juntas, certo? O prolongamento dessa linha ortogonal vai até ao cruzamento das linhas do braço inferior, como a gente vê aqui. Vai de encontro ao ponto no qual as linhas dos braços inferiores se cruzam. Certo? E aí a gente acha o centro, o C, roll center, certo? Beleza. Achamos o centro instantâneo de rotação. Esse aqui, o C, é o roll center. O roll axis é eu pegar essas duas suspensões, certo? O que é o roll axis? Vamos pegar aqui, desenhar. Certo? Daqui suspensão dianteira. Roll axis está aqui. Suspensão traseira. Vamos supor que atrás seja McPherson também. Só pelo exemplo. Mas tem suspensão McPherson atrás. Roll center aqui. Então tá aqui C1. C2, certo? Roll axis. Um desenho de outra cor, ficar mais legal, mais top. Parkinson não vai deixar.
o roll axis, certo? Esse é o roll axis. É em torno desse eixo que a gente vai ter o rolling, certo? Então beleza. Então aqui está a definição de definições. Roll center, centro instantâneo de rotação, de rolagem. E finalmente, roll axis, certo? Linha, eixo de rolagem do carro. Beleza. Então, ao conectar o centro instantâneo de rolagem das duas suspensões, eu tenho o eixo de rolagem. Encontra-se um eixo de rolagem. Beleza. Então a gente viu que o processo para Double Wishbone, McPherson, eles têm uma pequena variação. Mas afinal, qual a diferença evidente entre eles dois? Observando as suspensões McPherson e braços sobrepostos, né, Double Wishbone, observando elas, esses desenhos que a gente fez, vamos pegar o desenho aqui. Acho que eu já copiei isso aqui. Vamos colar aqui. Não, tá bem aqui. Deixar picototo. Pronto. Observando essas duas suspensões, o que a gente pode entender delas de diferente que nos leva a ter um processo tão diferente? Né? Né? O que nos leva a entender? Então, observando as suspensões Double Wishbone McPherson, constata-se que
Esta última suspensão Double Wishbone possui dois braços, efetivamente. Mas a McPherson também tem. Calma, vamos com calma. Dois braços, o superior e o inferior. Certo? Então, o centro instantâneo de rolagem certo? De rolagem é encontrado bastando o prolongamento das linhas desses braços, como a gente pode ver aí, o Czinho em cima, né? Mais superior que o da McPherson. Ok. E eu acho que o da minha McPherson ainda tá muito alto. Geralmente é para ser mais baixinho. Né? É encontrado bastando o prolongamento das linhas desses braços. Na suspensão McPherson, acontece outra coisa. Não existe braço superior. Mas tem ali, né, uma conexão. Beleza. Digo aqui de novo os artigos sobre suspensão, né? Ok. Então na suspensão McPherson não há um braço superior. Certo? Não há um braço superior. O que é? O que seria essa suspensão? Ou o que seria esse braço? Bom, não há um braço superior. O que há é uma coluna. O braço superior da suspensão McPherson ele é considerado uma coluna, né? Ele é considerado uma coluna, né? Não é um braço superior, e sim uma coluna, certo? Que, assim, vou botar aqui entre aspas um nomezinho, uma denominação em inglês, que a gente pega muito isso nos livros, né? Que é o que? Strut, né?
essa coluna ela tem até um esforço a mais, né? Então ela é bem robusta, porque carrega mola, amortecedor, né? Então acaba sendo mais pesada. Então não tem braço, tem uma coluna que na representação plana, lembrando que isso aqui é um modelo planar, na representação plana, esta se comporta como uma junta prismática. Certo? Como uma junta prismática, mais conhecido como prismatic joint. Ok. Beleza. Certo. Mas é que tá. A gente tem essa junta prismática aí. Sim. E o Kiko? Né? Por que a gente não pode? No desenho aí é só conectar. Né? É só conectar, pô. Qual o problema? Né? Dá pra gente fazer isso, mas não é o caso. Aliás, não dá. Até pela posição dos braços ali da suspensão McPherson. Então a gente precisa dar um jeito nisso aí. Precisa resolver isso aí. E a gente resolve isso passando a linha ortogonal. Ok, já foi dito. Né? Mas por quê? Que é uma junta prismática? Sim. E aí? E o Kiko? O problema disso é... Onde está a junta prismática, né? Ali... Aqui. No topo, onde o amortecedor se conecta com a carroceria, onde fica aquela coluna, né? Beleza. Então eu tenho... Não, junta prismática, deixa eu ver. Nope. Junta prismática tá na parte inferior. Will Ruby e Upright e coluna McPherson. É isso aí. Então, a junta prismática fica aqui. Então tem que corrigir ali, me confundi. Mas enfim, a junta prismática tá aí. Qual é a treta disso? O problema é que o centro instantâneo entre dois corpos ligados por uma junta prismática está localizado no infinity, no infinito. Centro instantâneo entre dois corpos. Ligados por uma junta prismática,
encontra-se no infinito. Aí me quebra. Então é por isso que a gente tem essa leve diferença no na suspensão McPherson, porque aqui o prolongamento não se daria na linha, ele seria assim. Então não tem centro, é no infinito, né? Ok. Ok. Então, tá. Mas existe um outro significado para dizer no infinito, né? Existe um outro significado. Quando a gente diz no infinito, é que não há um ponto de rotação relativo. E é isso que a gente está procurando. No fundo, né? Não há um ponto de rotação relativo. E é essa a caça, certo? Isso significa a inexistência de um ponto de rotação relativa, certo? Apenas translação relativa. Ou seja, vai ter uma subida desse ponto, dessa junta, em relação ao chassi, né? Né? Apenas a translação relativa em relação. Porra, translação relativa em relação é meio foda, né? Translação relativa com o chassi. Certo? Para a cinemática. Acho que dá pra botar aqui mais 2 letras. A cinemática plana, a translação pura equivale a um centro instantâneo localizado no infinito. Só vai ocorrer translação. Equivale, certo, a um centro instantâneo, a um whole center no infinito. E não é o que a gente quer.
E não é o que a gente quer. Ok. Beleza. Ok, então essas são as diferenças entre McPherson e Double Wishbone. Como a gente consegue o eixo de rolagem? Basicamente conecta os dois. Né? Eu vou conectar os dois. Beleza. Então, deixa eu ver quanto tem aqui. Tem muito. Tem mais ou menos, né? Tem tanto assim, não é? Tem. Vamos agora. Certo. Roll Axis. Como a gente viu, conectar os dois roll centers me entrega o roll axis. Ok. Beleza. Portanto, uma vez conhecido, uma vez que o roll center dianteiro e traseiro são conhecidos, e agora? E o Kiko? A gente conecta os dois e forma o roll axis. Beleza, já comentei isso. Tô falando aqui porque eu sou prolixo, redundante, enchedor de linguiça. Conecta-se os dois, formando o roll axis. Ok. Certo? Beleza. Mas agora, vamos considerar. Considera-se um modelo planar
com ambas as suspensões. Não, peraí, último comentário antes de entrar nessa parte. Que isso aqui é importante, certo? A gente precisa entender uma coisa. Não. Podemos, é melhor falar essa parte depois. Então, considera-se um modelo, puta que pariu, um modelo planar com ambas as suspensões, ou seja, os dois lados. Certo? E aplica-se o teorema que a gente já aplicou de Kennedy-Arrow-Holt. Porra. Ok. Beleza. Então a gente vai pegar aquela mesma suspensão. Suponhamos que esse primeiro desenho aqui do chassi dianteiro e traseiro, né, seja com essa suspensão. Vamos considerar aqui. Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer? Vamos considerar double wishbone. Mais fácil. Double wishbone. Suponhamos que esta suspensão double wishbone. Aqui está. Eu vou precisar de mais espaço porque eu vou adicionar complicações. Certo? Paste. E... Ué. Ah, sim. Vou adicionar complicações. Então deixa eu botar ela mais para baixo. Certo? Tá aqui minha suspensão double wishbone. Tá aqui meu chassi. Certo? E agora eu vou desenhar minha carroceria, né? Mas só representativo. Beleza, tá aqui meu chassis, né? Vamos desenhar aqui a carroceria. De que cor? Ho. Abateu o soninho já. Não adianta nada tomar energético. Fica com sono. Então aqui eu vou desenhar minha carroceria, né? Beleza. Então, aqui minha carroceria, né? Aqui minha carroceria. Beleza. O que é que tem entre a carroceria e a suspensão? A suspensão não. E a manga de eixo? Os elementos elásticos, né? Aqui é teórico, representativo. Beleza. Então, suponhamos que aqui eu vou ter uma molinhazinha esperta, certo? E aqui também, outra molinhazinha esperta, de boa. Tá aqui. Ok? Temos aí uma mola. E essa mola, ela tem um coeficiente de mola. KT. Certo? Beleza. Vamos subir pra cá.
Ok. Modelo planar. Com todas as suspensões. Agora vamos botar algumas forcinhas aí. A gente sabe que o ponto aonde a roda conecta, ponto central de conexão da roda, né? Linha de centro, a gente chama de P. Vou botar aqui o Pzinho aqui, P. E aqui P. Vou botar esse P desse lado aqui, melhor. Certo? P. Beleza. Mas o que é que tem arregaçando esse ponto aí? Vai ter forças. Por isso que esse ponto tá aí. Ele não está aí à toa. Eu vou ter uma força aqui. Vou ter outra força aqui. Certo? O que é aqui? Vamos chamar de FY. FYI. FYE. De externo. Lado externo da curva. Né? Vamos botar aqui só o eixinho aqui só para dar uma guiada em nós. X e aqui Y e aqui zeta. Pronto. Certo? Temos essas forças aí. Então tô fazendo a curvinha aqui de boa, e eu vou ter uma força aqui, FZ. Mas além disso, eu vou chamar isso aqui de né? Como é que eu posso chamar? Ok, vamos chamar de FZ. Tem uma força FZ. Certo? Uma força FZ. Aqui eu vou estar perdendo carga. Né? Ok. Então eu vou ter uma força de reação FZ para baixo. Reação, tá? Eu tenho transferência de carga. Carga estática mais delta FZ. Ok? Aqui também o TFZ, né? FZ0, carga estática, menos delta FZ. Certo? Esse é o pontapé do nosso problema, que a gente vai analisar no próximo vídeo. Certo? Que é o que? Modelo planar aplicado para uma situação de curva, certo? Quando eu estou contornando uma curva, eu tenho transferência de carga, certo? E aí? O que acontece? Como é que FY varia com FZ? É o que a gente vai ver no próximo vídeo. Na próxima sessão de tortura automobilística. Que isso aqui é comportamento do veículo purinho. Ok? Oreta, tá bom, acabou, chega, vazem daqui, vão estudar vagabundos. E no próximo vídeo a gente vai ver o efeito disso tudo que a gente calculou até agora em curva.
A gente vai ver o efeito disso em curva, tudo bonitinho, né? Ok? Até a próxima.